Amém. A paz de Cristo a todos. Está falando pastor com uma barba desse tamanho, para usar máscara é complicado demais, né? Não tem jeito, tem que aparar. Muito bem, eu louvo a Deus por me conceder essa oportunidade, né, de estar pregando a palavra de Deus. Para mim não tem privilégio maior. Eu agradeço também ao pastor Silas por estar confiando a mim, mais uma vez, essa oportunidade. Por favor, abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8. Que nos diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite cercar a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram e beberam. E os despediu. E foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Até aqui. Irmãos, o ano era aproximadamente 850 a.C. E o rei do reino do norte era Jeorão. Ele era um homem emocionalmente instável, politicamente indeciso e precipitado, e de um caráter um tanto que duvidoso. E esse caráter, ele veio de berço, porque ele tinha uma mãe, que era uma mulher maravilhosa, chamada Jezabel. E o nome do seu pai era um homem íntegro demais, chamado Acabe. Então daí já dá para você perceber quem era Jeorão. Jeorão, ele tinha uma relação de amor e ódio
com o profeta Eliseu. Eram tempos difíceis, dias de hostilidade. Ben-Hadad, o senhor de toda a terra, e também rei do maior império bélico militar da época, estava prestes a fazer guerra a Israel. A invasão era iminente. E, obviamente, Jorão tinha medo de perder o trono, de perder o poder. E o poder mexe com a cabeça das pessoas. No versículo 21, Jorão chama Eliseu de meu pai. Mas no versículo 31 do mesmo capítulo, ele pede a cabeça de Eliseu. Meu pai aqui tem um contexto, uma conotação do criado para o seu senhor, do filho do profeta para o profeta, do filho para o pai, é uma conotação carinhosa. Mas no mesmo texto, no versículo 31, ele diz, olha, eu quero arrancar a cabeça de Eliseu. Alguém disse uma certa vez, um historiador chamado Lord Acton, que todo poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Nós, quanto cristãos, de verdade não acreditamos nisso. Porque a gente acredita que o caráter está acima da ambição. Que o caráter está acima do poder. Mas eu me lembro que Davi, quando se vestiu de pastor, ele matou um gigante. Mas quando ele se vestiu de rei, ele matou um amigo. Então aqui vai um sinal. Aqui vai um alerta para todos nós. Que somos apenas despenseiros, mordomos, administradores de tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. E nada nós temos. Você quer uma prova? O primeiro mordomo, o primeiro dispenseiro, se chamou Adão. Deus colocou este homem no paraíso e disse, Adão, tudo aí nessa terra é para você governar, é para você administrar. Mas quando Adão pecou, ele foi expulso do paraíso. Você já viu alguém ser expulso da sua própria casa? Deus estava dizendo para Adão, Adão, nada aqui é teu. Eu entreguei em tuas mãos apenas para que você administrasse. Em outra partida, em outro lado, como eu já disse, a guerra era iminente, a invasão era iminente. O rei da Síria, ele teve uma brilhante ideia. Vamos invadir Israel. Eu já tomei muitos reinos, matei muitos reis. Chegou a hora de Jeorão. E eu vou invadir Israel. Mas ele fez uma reunião secreta, top secret, porque a informação não podia vazar. Tem alguma coisa mais importante do que a informação, pastor? Tem algo mais importante que o sigilo? Tem. A proteção da informação. A proteção da informação, ela é tão valiosa quanto a própria informação. Para que você tenha uma ideia do que eu estou falando aqui, irmãos, de Ben-Hadad e do que era a Síria, é como se fosse os Estados Unidos da América. E essa reunião, nem no salão oval da Casa Branca fosse, ela seria no quarto do presidente, do Trump ou do Biden, não sei. Ninguém sabe. Mas é como se fosse a reunião no quarto, porque o texto diz na câmara de dormir, no lugar secreto, no bunker. Vamos fazer esta reunião. E ele fez esta reunião. E decidiu que invadiria Israel.
Mas a Bíblia diz que quando os soldados da Síria, quando os arameus chegam nos termos de Israel, já estavam lá os soldados de Israel. Quando eles invadiam pelo sul, já estava lá também os exércitos de Israel. E o texto diz, versículo 11: então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Ele começou a pensar: tem X9, tem caguete, dedo de seta, língua de chicote. Tem alguém que está entregando, está vazando a informação. E eu preciso saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. E alguém diz: rei, meu senhor, não há espião. Como não tem? Não tem, meu senhor. E o que tem? O que tem é um homem de Deus, chamado Eliseu, que tudo aquilo que tu fala dentro do teu quarto aqui, Deus revela a ele lá em Samaria. Aleluia. Tem um ditado árabe que diz que se o homem pegar uma pulga preta, colocar em cima de uma mesa de mármore preta, dentro de um quarto escuro, em uma noite sombria, mesmo assim Deus ainda vê. E isso me remete a Daniel, capítulo 2, versículo 8. Quando Nabucodonosor teve um sonho, e ele queria que os magos e os sábios revelassem o sonho e também dessem a interpretação. Mas ninguém podia trazer a revelação do sonho e nem saber qual era o sonho. Então Nabucodonosor disse a Arioque, chefe da guarda: matem todos os sábios, matem todos os sábios, eu quero que todos os magos morram. E Daniel perguntou: o que está acontecendo aí? Olha, o rei mandou matar todo mundo, ninguém consegue descobrir qual é o sonho dele, e muito menos da interpretação, é loucura. O rei ficou maluco, e Daniel disse para Arioque: ei, por favor, eu te peço só uma noite. Só uma noite. Por que, Daniel? Porque eu vou orar. E a Bíblia diz que Daniel foi orar com Sadraque, Misaque e Abednego. Fizeram uma vigília de oração, e Deus deu a Daniel o sonho, como também a interpretação. E quando ele chega diante de Nabucodonosor para contar o sonho, a interpretação, ele diz algo extraordinário. Ele diz: ó rei Nabucodonosor, há um Deus no céu que revela os segredos. Há um Deus nos céus que revela os segredos, o profundo e o escondido. Quem pode se esconder da face deste Deus? O salmista no Salmo 139, versos 7, 8, 9 e 10, ele vai dizer: para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer ali no Sheol, tu ali estás também. De certo que se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. João, no capítulo 1 do Apocalipse, quando viu Cristo glorificado, viu os seus olhos como chama de fogo, aquele olhar que tudo vê, que tudo perscruta. Deus conhece a tua vida, quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, o teu nome, o teu CPF, aonde os teus pés pisaram hoje, tudo Ele conhece. E Ele conhece os segredos do rei da Síria. Ele sabe os planos que Ben-Hadad está tramando. Ele sabe aquilo que estão fazendo em oculto e em secreto para querer derrubar a igreja ou a tua vida. Você serve a um Deus que tudo vê. Quem sabe você entrou hoje aqui com aquela sensação que alguém está tramando contra a tua vida. Você já teve essa percepção? Alguém está falando mal de mim. Alguém está tramando contra a minha vida. Atrás dos bastidores estão se movimentando para me destruir, para sujar a minha imagem, para denegrir a minha imagem.
denegrir a minha moralidade para depois me darem o golpe final. Quem sabe no teu trabalho, alguém já se levantou porque estão de olho na tua promoção. Você tem uma graça que Deus te deu para resolver problemas e solucionar questões. Estão com inveja e estão arquitetando planos para te destruir. Quem sabe na repartição que você está, na casa em que você mora, na vila em que você reside, qual o lugar que você habita, pessoas malignas talvez já tenham se levantado para intentarem contra a tua vida, com mentira e com fofoca, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus já viu, pastor, Deus já viu, as máscaras vão cair, a verdade vai vir à tona, Deus vai desfazer o laço, e Ele vai te esconder no dia mau. Me esconder aonde, pastor? Salmo de Davi, Salmo 27, versículo 5, quando Davi diz: porque no dia da minha adversidade, Ele me esconderá no oculto do seu tabernáculo, no seu pavilhão. Mas que esconderijo é esse, pastor? É o mesmo esconderijo do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É um lugar que Deus te esconde. Diabo não te acha, homem homicida não te acha, maldição não te acha, praga não te acha, nada te acha. Aleluia, aleluia. Ah, se Ben-Hadad tivesse a cabeça no lugar, Jeorão, ele ia descobrir que Eliseu sempre quis ser seu amigo. Essa é a grande realidade. Pastor, por que o profeta Eliseu, então, contava os segredos para o rei de Israel? Já que eles não tinham essa afinidade toda. Até porque Eliseu também era um homem difícil. Por que Eliseu contava os segredos? Não deixava ele se danar para lá. Porque Jeorão era o líder da nação. Ele era o rei. Ainda que eles não tivessem afinidades, ainda que Eliseu não fosse amigo particular dele, mas a obrigação de Eliseu era aconselhar o chefe daquela nação, era orar pelo chefe daquela nação e interceder pelo chefe daquela nação. Se vocês perceberam no texto, a intenção de Ben-Hadad era pegar o rei, capturar o rei. Mas agora as coisas mudam. A intenção dele é capturar o profeta Eliseu. Agora eles querem prender a Eliseu. Agora eles querem matar o profeta. Porque se aquela nação estava de pé, e se o rei estava de pé, é porque tinha um profeta naquela nação, intercedendo pela vida do rei. Orem pelos líderes desta nação. Orem pelo nosso pastor. Orem pela voz profética. Porque o espírito de Ben-Hadad quer calar a voz profética. O espírito de Ben-Hadad quer cercear os nossos direitos e colocar mordaça na boca de pastores. Vocês lembram de Atos capítulo 12? Herodes manda prender a Pedro com a intenção de matá-lo. Prende Tiago e o mata, prendendo os líderes da igreja,
as colunas da igreja, querendo calar a voz profética da igreja, querendo calar os profetas da igreja. Mas há uma palavra aqui hoje, que vem do trono de Deus, para as nossas vidas, e para todos quantos estão nos ouvindo. Quem pode frustrar os planos de Deus? Quem pode impedir os planos de Deus? Frustrados serão todos os nossos inimigos, todos os prognósticos deles cairão por terra, que o terror do Senhor caia sobre ele, e o mal não nos ache. A prova disso é que Ben-Hadad envia um exército para fazer guerra, pastor? Não, para prender um homem. Versículo 15. Ele envia um exército para prender um homem. Satanás sabe o estrago que um homem de Deus pode fazer. O diabo e o inferno sabem o poder que tem nos joelhos de um homem de Deus, de um homem que tem conexão com Deus, de um homem que tem intimidade com Deus, do homem que Deus revela, do homem que Deus fala. E eles chegaram até Dotã. Os espiões conseguiram descobrir onde estava Eliseu. Chegaram até Dotã, cercaram o lugar. Você já teve essa sensação de estar cercado? Pastor, eu estou cercado pelos problemas da vida, pastor. Eu estou cercado por dívidas. Eu estou cercado por adversidades. Parece, pastor, que para onde eu me viro, eu estou cercado. Se não bastasse, pastor, gente querendo destruir a minha vida, eu ainda estou cercado por problemas. E eles vão de noite, cercaram a cidade de noite. O inimigo trabalha na surdina, enquanto você está descansando. É na noite que eles tramam, é na noite que eles ligam um para o outro, é na noite que eles decidem e tramam e mapeiam o que vão fazer contra a tua vida. Mas há poder no nome de Jesus, porque o teu Deus não dorme, porque não dormitará e nem tosquenejará o guarda de Israel. Você pertence a Ele, você é dele, e não tem inferno e diabo que te possa arrancar das mãos dele. Você está protegido, guardado, blindado por ele. O Salmo 34 versículo 7 diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O Salmo 125 versículo 2 diz: assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 11, Paulo diz a Timóteo: ó Timóteo, quantas perseguições, aflições, das quais eu padeci em Antioquia, Listra e Icônio, mas de todas o Senhor me livrou. Hoje é noite de livramento, hoje é noite de escape para a tua vida. Aleluia! O moço acordou cedo. O moço do profeta, o auxiliar do profeta, quando ele viu o exército, ele disse: ai meu Senhor, o que faremos? Você já se viu assim? Pessoas que estão intentando contra a tua vida, o mal te cercou, e o que fazer? Nem sempre nós vamos ter resposta para tudo. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Quem sabe você está aqui esta noite dizendo: Deus, essa palavra é para mim. Se não bastasse tudo isso que está acontecendo na minha vida,
eu também não sei o que fazer. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se desespere. A solução já chegou. Só que você ainda não está vendo. Porque ali também tinha o exército de Deus. Só que o moço não estava vendo. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Nós só colocamos os nossos olhos no problema. A gente só foca o lado ruim. A gente só vê o problema. E aí você traz ao problema uma dimensão que ele não tem. Porque você só fala do problema. Você só pensa no problema. Você vai dormir pensando no problema. Mas não fala daquilo que é bom. Deus é bom. Tem livramento. Tem escape. Faça como Jeremias em Lamentações 3:20. Jerusalém destruída. Ele sentado sobre as cinzas, se lamentando. Ele para tudo e diz, peraí, está tudo errado. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O pastor já pregou aqui para a gente, falando sobre Davi, que Davi nunca chamou Golias de gigante. Todos viam Golias como gigante, mas a Bíblia não diz. Em nenhum momento a Bíblia diz que Davi chamou ele de gigante. Quem chama é você. Mas a Bíblia não diz. Enquanto todos o viam como gigante, Davi o viu como incircunciso. O que era a circuncisão? O pacto que Deus fizera com Abraão. Todo macho nascido na sua casa vai ser circuncidado. Então quando Davi o chama de incircunciso, Davi está dizendo, você vai cair. Porque você não tem um pacto. Quem tem um pacto sou eu. Todos viam de uma maneira, mas Davi via de outra. Comece a mudar o teu foco, querido. Comece a mudar a tua visão. Deus é bom, Ele te ama, as coisas vão se resolver, não há mal que dure para sempre. Deus não tem prazer na sua dor, no teu sofrimento. A qualquer momento essa nuvem negra vai embora, a qualquer momento essa porta vai se abrir, a qualquer momento o quadro vai mudar. É só uma questão de tempo. Espera aí com paciência e disciplina, porque a qualquer momento Ele vai liberar uma palavra do céu e tudo vai mudar. Versículo 16, Eliseu diz, não temas. Uau! A palavra de ordem para a tua vida hoje é, não temas. Estou cercado, pastor, não temas. Chegou a doença, não temas. Pastor, me juraram, não temas. Pastor, estou vivendo dias difíceis, não temas. Você sabia que tinha um homem na Bíblia? Ele era um rei. Ele também se viu cercado como você. E ele também não sabia o que ia fazer. Segundo Crônicas capítulo 20, o rei Josafá. Os filhos de Amon, os filhos de Moabe da montanha de Seir. Cercaram a Josafá. E ele disse, Senhor, em nós não há força contra essa grande multidão. Reconheceu seus limites. Porque todos nós temos limites, gente. Tem gente aqui que já chegou no limite. Também não sabemos o que vamos fazer. E em nós não há força contra esse problema, contra essa multidão. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. No versículo 6, gente. No versículo 6, Josafá faz para mim uma das orações mais lindas na Bíblia. Ele diz, porque em tuas mãos há força e poder. E não há quem te possa resistir, porque em tuas mãos há força e poder, e não há quem te possas resistir. Não temas. E o profeta diz, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
maior é quem está contigo. Aleluia. O teu Deus é grande, querido. Teu Deus não é um boneco de gesso, de pedra. O teu Deus é vivo. E Ele tem poder. Porque todo o poder foi dado a Jesus, nos céus e na terra. O meu Deus é grande, sim. Isaías 12:6 diz: exulta e canta, de gozo, habitantes de Sião, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Ele é grande mesmo. Ele é tão grande que a face dele está no céu e os pés dele estão aqui na Montevidéu 900. Ele é Deus e é grande. E quando estamos cercados, o que fazer? Eliseu orou para que se abrisse os olhos do moço. Irmão, você só vai vencer isso aí em oração. Quem sabe Deus está permitindo isso tudo na sua vida, talvez na minha, para que a gente venha orar mais. Quem sabe isso tudo aí é para te aproximar mais de Deus. Como assim, pastor? Vou te explicar. A Bíblia diz que o exército da Síria desceu da onde eles estavam. Eles desceram. Mas a Bíblia diz que Eliseu orou. E eles ficaram cegos. Então aprenda duas coisas. Quando você ora, o mal não progride. Quando você ora, o mal não avança. Eles desceram com força para capturar Eliseu, mas quando Eliseu orou, eles ficaram cegos, não sabiam para onde ir, ficaram confundidos. Quando você ora, o mal não avança. Quando você ora, o mal não progride. Isso que vem contra a tua vida aí vai parar. Isso que vem contra a tua vida aí não vai resistir ao poder da oração. Isso vai ter que parar, vai ter que recuar, porque quando nós oramos, o mal não avança. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus e pela autoridade desta palavra que isso não vai avançar. Ele orou e disse: Deus, abre os olhos do moço para que veja. E Deus abriu os olhos do rapaz e ele viu carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Mas duas verdades. Aquilo que você precisa, repetindo, já chegou. O que falta, pastor? Deus abriu os teus olhos. A minha oração hoje é que Deus abra os teus olhos espirituais, porque você vai ver o livramento de Deus, o escape de Deus na tua vida. Tem resposta, tem porta aberta, tem livramento sim. Você não está vendo ainda, mas não se desespere. A qualquer momento, aquilo que está no mundo espiritual vai ser transposto para o mundo físico e material. Aleluia. Segundo, ele viu carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Preste atenção, olhem para cá. O exército de Ben-Hadad estava cercando a cidade. Mas quando Deus viu o exército de Deus, ele viu em redor de Eliseu. Entre você e este problema está Deus. Entre você e este endemoniado está Deus. Entre você e essa ameaça está Deus. Entre você e esse problema está
Deus, e para tocar em você, vai ter que passar por cima de Jeová. Eu acho muito difícil. Por quê, pastor? Porque Moisés disse em Êxodo 15:3: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome, ele peleja por nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero declarar uma palavra que é profética para a sua vida. Deus vai fazer isso aqui, ó. Olha para cá. Deus vai reverter essa situação. Repetindo, Deus vai reverter essa situação. Como assim, pastor? Eliseu conta uma história para ele. Os soldados estão cegos. Cegos. Pastor, eu vou orar e Deus vai cegar as pessoas? Não, não é isso não. Não é cegar fisicamente, não. Mas você já viu, às vezes, no teu trabalho, na tua vida, no teu dia a dia, um lugar que Deus te colocou? De vez em quando é assim, né? Tem uns endemoniados que escolhem alguém para maltratar, não é isso? Aí, o bola da vez foi o crente. Perseguir. Né? Aí você fala assim, vê se me erra, fulano. É o que vai acontecer. Eles vão te errar. Você vai deixar de ser o assunto. Deus vai cegar os teus inimigos. Não vão olhar para você mais com um olhar de ódio e vingança. Vão procurar outra pessoa, mas você não. Deus vai cegar os teus inimigos. Eu posso ouvir um amém? Amém. E Eliseu diz, vem cá, eu vou guiar vocês até o homem que vocês estão procurando. E Eliseu, preste bastante atenção nisso. Eliseu leva o exército para Samaria, capital do reino do norte, onde estava o trono do rei Jeorão. Eliseu está levando eles para o campo de domínio deles. Campo de domínio de Eliseu. Deus vai reverter essa situação. E vai fazer com que você tenha domínio sobre isso. Mais uma vez. Deus vai reverter a situação. E vai te colocar numa posição que você tenha domínio sobre o problema. Aí Eliseu ora quando eles estão em Samaria. E diz assim, Deus, peço-te que abra os olhos deles. E quando eles abrem os olhos, eles estão cercados pelo exército de Israel. Quem é que está cercado agora? Antes era Eliseu que estava cercado. Agora são eles que estão cercados. Vai ter virada. Vai ter mudança. Vai ter virada e vai ter mudança. Isso aí vai mudar. O mal não vai prevalecer. Deus vai colocar você numa posição de domínio sobre isso aí, em nome de Jesus. Agora deixa eu explicar uma coisa, para que fique bem entendido. Eu não vim aqui dizer para você que o teu problema vai acabar de hoje para amanhã. Entenda. Mas Deus vai te colocar em uma posição que você tenha domínio sobre o problema. Vocês lembram de Pedro? Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, na tempestade. Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Jesus dá ordem, e ele começa a andar. Mas a tempestade acabou? Mas ele estava andando sobre... A tempestade não acabou. Mas ele estava andando sobre as águas. Ele tinha domínio sobre a adversidade. É o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai reverter a situação. Você vai ter o domínio sobre o problema. Isso não vai te matar. Você vai ter domínio sobre o problema. Isso não vai te oprimir. Até que Deus te dê vitória total e absoluta sobre esse problema. Eu posso ouvir o amém?
Aleluia. Glória a Deus. Já vou concluir. O que eu acho interessante é que o rei Jeorão disse assim: vamos matar eles. E ele disse: não vai matar ninguém. Tem gente que acha que tudo se resolve na ponta da faca, da espada. Tudo se resolve com violência. Vamos matar eles. Eliseu disse: não, você vai matar os prisioneiros que você prendeu. Esses aqui não. Você vai colocar banquete, é que o texto diz. E serviram-lhe um banquete. Está aqui, ó. Versículo 23. Irmão, preste atenção. Eu vejo aqui em Eliseu compaixão. Eliseu era um cara decidido, convicções fortes, né? Amaldiçoava e saía ursa e matava os meninos. Eliseu era um camarada, né? Mas ele era um homem que tinha compaixão. Ele disse: você não vai matar não, você vai colocar banquete para eles. Aí eu tento imaginar, os caras foram para matar Eliseu, prender Eliseu, desgraçar a vida de Eliseu, e Eliseu agora está mandando colocar banquete para os caras. Se fosse você, o que faria? Ah, o pastor mandava matar, cortava os dedinhos todinho. Eliseu mandou colocar banquete. Aí eu lembro de Gênesis 50, verso 20. Por quê, pastor? Porque muitos anos atrás disso aqui, na mesma cidade de Dotã, na mesma cidade, José foi colocado num buraco na cova, e não apareceu o exército de cavalos e carros de fogo. José foi vendido pelos seus irmãos. Você conhece a história? E quando José assume o cargo de grão-vizir, governador do Egito, que os irmãos vão até lá, José tinha tudo para se vingar. Mas José disse: olha, vocês bem tentaram mal contra a minha vida, mas o Senhor tornou o mal em bem, como vocês podem ver no dia de hoje. O segredo da tua vitória é liberar perdão. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram. Primeiro de tudo, eu não sei o que fizeram, mas primeiro de tudo, libera perdão. Porque você precisa ir para o céu. Libera perdão, para que uma raiz de amargura não se enraize no teu coração. E isso pode trazer consequências irreversíveis, acabar com a sua vida. Você precisa liberar, você precisa ter paz no teu coração. Sabe o que é ressentimento? Ressentimento é sentir novamente. Aquilo que aconteceu 10 anos atrás, você sente como se aconteceu semana passada. Por quê? Porque você está ressentindo, está sentindo novamente. Você precisa liberar perdão. Liberar perdão, pastor, para esse camarada que falou mal da minha família, dos meus filhos, da minha mulher, que tentou acabar com a minha vida, com o meu ministério. É isso aí. E não só perdoar. Não, pastor, não. Você vai fazer como Eliseu. Você vai colocar banquete para eles. Para essa raça que tentou te destruir, você não vai se vingar não. Você vai botar picanha para eles comerem. Natal está chegando aí, tu vai comprar bacalhau para eles. Eles vão comer na tua mesa. Eu quero declarar sobre a sua vida isso. Você ainda vai dar emprego para eles ainda. Você vai pagar aluguel para eles ainda. Você vai dar casa de presente para eles ainda. Você vai abençoar eles ainda. Eles vão ver quem é o teu Deus. Libera perdão e tu vai abençoar essa gente. Aleluia. Por último, versículo 23, diz que depois desse episódio, e os sírios não entraram mais nos termos de Israel. E os sírios não entraram mais nas terras de Israel.
Eu quero terminar essa mensagem com a palavra profética. E nunca mais os sírios entraram na terra de Israel. Outros problemas virão. Adversidades vão acontecer. Enquanto a gente estiver nessa terra, vai ter. Mas isso que você está vivendo agora, nunca mais. Deus te abençoe em nome de Jesus.